João 14, 27. Deixo com vocês a paz e a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Vocês ouviram que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Ele está dizendo aqui que não é para vocês terem medo. Não fiquem aflitos, porque o que está lá em cima está ouvindo tudo que vocês falam, tudo que vocês pedem em oração. Tem Jesus, tem Deus, eles cuidam de vocês. Então, o que o texto está dizendo aqui é que não fiquem com medo, pois ele está dando a paz. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Pode ler, Mateus, para a gente? Qual? Mateus 6, 6. E 7. É o capítulo. Acharam? Capítulo 7, né? Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Por que você ainda anda preocupado? Se pergunta, por que vocês ainda andam preocupados se você tem um Deus lá em cima? Cuida de você. O que é que vocês devem fazer? O que a oração faz? Você pode entregar todas as suas preocupações, dores, sofrimentos a Deus. Ele está vendo você no secreto, você orando lá. E Ele vai resolver essa situação se você tiver a fé. Então, continue orando. Vamos para Tiago. Tiago 5:16. Pode ler? Posso? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Alguém de vocês entendeu? Pronto. Esse negócio de conversar não é só de você chegar no seu amigo e dizer, amigo, estou passando por problema, ó, tu não sabe. Aí seu amigo vai olhar para você e dizer, mano, é assim mesmo. É assim, mano, só que sai. Só que é isso. Muitas pessoas vão ao psicólogo para desabafar quando estão com depressão. E você vai falar, vai lá, o psicólogo vai dizer, faz isso. Você vai lá e faz. Muitas vezes não resolve. Mas vocês esqueceram, pode falar. Um dia, quando eu estava em casa de comida, né? Só que aí nesse mesmo dia, teve uma festa na minha escola, né? Mas eu falei, aí eu falei, mãe, graças a Deus que hoje não tem comida, mas eu vou comer na minha escola. Mas aí eu agradeci por Deus depois que eu cheguei em casa com barriga cheia. Amém. Vocês estão vendo quando o problema está vindo, você confiar em Deus, Deus pode resolver o problema? Você viu, no final ele deu graças a Deus. Mas se lembre, não dê a sua gratidão depois que aquilo acontece. Dê antes também. Dê graças em tudo. E é importante lembrar que o versículo fala confessar. E confessar é falar uns com os outros. Se você não está bem, se você não tem alimento em casa, é importante você chegar para o outro e dizer, olha, aqui eu estou triste porque está sem comida em casa. Sabe por quê? Porque um pode ajudar o outro. A gente não vai falar para você começar a rir. Quando isso acontecer, que você ouvir isso do seu coleguinha, a gente vai articular maneiras de ajudar o amigo, não é rindo. Por quê? Porque ninguém sabe a dor que o colega está passando. Quem já passou fome? Eu já. Então, assim, quem sabe a dor que é passar fome, eu nunca passei. Então, assim, e por quê? Então, quando isso acontecer, quando vocês não estiverem bem ou precisando de alguma coisa, é importante falar com alguém. Fala comigo, você fala comigo. Mas não passa por isso só. A primeira coisa é orar a Deus, confiar que Deus ele vai prover. Quantas vezes eu saí do trabalho e eu também não tive o que comer? E eu orava e dizia, Deus, não tenho o que comer, mas o Senhor vai prover. E do nada chegou uma pessoa de Juazeiro e me trouxe uma cesta básica. Mas por quê? Porque eu orei. Então, assim, Deus, Ele quer realizar a vontade de vocês se estiverem alinhados com a dele. Entendeu? Então, quando aqui fala de você falar um com o outro, é para um ajudar o outro. E aqui fala também para que você possa orar pelo outro. Às vezes você não tem comida
Bíblia para dar para o coleguinha. Mas você vai chegar e vai dizer, ô Sophie, posso orar por você? Por quê? Porque às vezes ele está tão triste que ele não vai conseguir orar. Então, se eu orar por Sophie ou por algum de vocês, a Bíblia que a gente acabou de falar aqui fala o quê? Sararei. Então, a oração, quando Deus nos ouve, traz. Então, quando isso acontecer, não brinquem, não riam do outro, mas tragam maneiras para a gente ajudar o outro. Por exemplo, aqui a gente está desenvolvendo uma família. Não é só para se encontrar sábado, falar da palavra, comer e ir embora, não. Aconteceu alguma coisa, a gente está aqui para isso. Por exemplo, ele está sem alimento em casa. A gente se reúne o sábado à tarde para arrecadar esses alimentos. A gente pede, a gente levanta a cesta. Por quê? Porque a Bíblia fala que o cordão de 3 dobras é mais forte do que um. E o cordão de 3 dobras, além de ser com Deus, com o Pai e com o Espírito Santo, somos nós. Então a gente vai fazer hoje, esse acordo que quando acontecer alguma coisa, conversa com a gente. Porque eu vou chegar e vou dizer, meninos, hoje o nosso encontro vai ser diferente. A gente vai sair por as ruas, vai pedir alimento e vocês vão ver. Então vocês não precisam passar por isso só, tá bom? E essa tristeza chega mesmo, a gente abraça, a gente ri, a gente visita. Então que vocês encontrem esse apoio aqui. Não somente ver como a gente, uma coisa que eu vou lá me divertir. Não, tá bom? Pode continuar. Então, como ele já deu um exemplo também, não há nada impossível para Deus. Tudo é possível. Ele é conhecido também como o Deus do impossível. Então, por que ainda duvidar? Se a própria palavra dele está dizendo. E não fiquem duvidando, porque até hoje ele cuida de você. Você não tem que dar graças a Deus só porque tem comida em casa, só porque está feliz hoje. Mas vai ter dia que vocês estão tristes também. Vocês precisam dar graças nesses dias também. Porque a coisa mais importante que um ser humano pode ter é a vida. Aqui em Tiago 5,16 está dizendo: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Eu já li, né? Uns aos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Sejam obedientes a Deus. E para encerrar, eu vou perguntar uma pergunta para vocês e depois eu vou falar. Qual foi o sacrifício perfeito? Da cruz. Correto. Jesus foi um cordeiro perfeito, sem manchas, sem pecado, que morreu por vocês. Então, ele vai falar muitas coisas sobre ansiedade, para nós orar, para obedecer. E tipo assim, parem para pensar hoje, será que o sacrifício dele foi inútil? Será que ele morreu à toa por vocês? Quando vocês pecam, vocês têm que lembrar que Jesus morreu pelos seus pecados. E vocês continuam pecando do mesmo jeito. Então nós temos que mudar. Tipo, toda vez que você peca, era como se você estivesse jogando na cara de Jesus, dizendo: seu sacrifício foi inútil, eu estou continuando pecando. Tente parar de pecar. É claro, é impossível parar de pecar, mas tentem parar, pois é isso que Deus quer. Diminuir. Jogador de futebol, o Neymar, boa. O Neymar vale quanto hoje em dia? Uns 100 milhões, assim, 5 milhões. 2 bilhões. 5 milhões. Uns 20, 50. 3 bilhões, né? Ele é 30 barato. 5 milhões não. 3 bilhões não dá. E agora que ele foi convocado para a seleção brasileira, vai aumentar um pouco mais. Se ele ganhar, se a seleção brasileira ganhar, ele aumenta. Em euros, ele está valendo 10 milhões de euros. Agora em reais ele está valendo 58 milhões. Isso aí Quase 5 milhões. é um valor pouco. Pouquinho. Lixa aí. Não é por causa disso. Abra na primeira carta de Pedro aí. Vocês vão ver porque esse dinheiro é micharia. Porque não se compara ao sacrifício de Jesus. Seu Marcos, Oi? achou? Achando. Tá marcado aí, né? Se quiser ler, pode ler. O 7, né? Só tem o primeiro João é João 101. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo não tem Bíblia, né? A gente vai pegar. O próximo nosso encontro vai ser na praça. Praça não? Aí a gente
gente vai vender e o dinheiro que entrar a gente vai comprar a Bíblia pra vocês. Fechados? Eu esqueci de pegar o Bíblia. Ah, vou ganhar das Bíblias. É porque... Não, seja quando perguntar para os meninos que estavam comigo, eu ia buscar essa Bíblia e eles falaram que precisava. Ah, mas você Já tem. estava na minha Eu também tem problema não. Pronto, Quem não tem? Quem não tem Bíblia. Ô tia, tô aqui pensando em relato. 14, não sei. Não é minha, é do meu irmão. Eu tenho. Então é isso. Ô tia, em relação ao dinheiro, eu tava aqui pensando. Que a gente poderia fazer alguma A gente vai ter. coisa pra poder de doação 14, 26. lá na Tem casa uma lá. Bíblia pra me dar? Viu? Mas Eu não dei algumas Bíblias pro Vitor, depois eu vou pegar algumas de novo, tá? Aí eu entrego quem não tem. Mas essas Bíblias são de quem aqui? Minha. São doações? A gente vai tentar receber doações. Viu? Segura aqui. Oi? Eu só tenho 3 Bíblias na minha casa. Da minha mãe, do meu pai e da minha. Não, você é tranquila, a gente fica aqui. Mas eu tinha uma Bíblia pequenininha que era da minha avó, daquela. Quem achou o Bíblia de João? Tá lá. Aqui, eu já achei. Pronto. Qual o capítulo e versículo? Eu tô tentando achar aqui, perdi. Não, tu não escreveu? Eu marquei, mas acho que eu marquei errado. Não tem problema não. É qual versículo? Ele tá procurando. Silencioso. Vá orar. Orar é o primeiro passo. Você lembra que eu disse? Primeiro passo, não o último. Então, orem, peçam a Deus para que acabem com a ansiedade de vocês, que dê paz no coração de vocês, que dê todo entendimento. Peça respostas a Ele de como parar, de como conseguir a paz no coração. E escolher orar antes do colapso não quer dizer que vocês são fracos. Ah, é fraco, vá orar. Você, no lugar de enfrentar os problemas de cara a cara, você, antes disso, você tem que orar. Orar não é coisa de fraco. Orar é coisa de quem tem necessidade de quem está lá em cima. Você tem que ter necessidade de quem está lá em cima. Porque sem ele, tudo que nós conseguimos aqui é nada. Tem versículo que fala sobre isso. Se lembre que Deus sempre está cuidando de você. Quem escreveu a história de vocês? Deus. Então, tudo isso que ele falou através da palavra é inútil? Não. O que é que ele disse da palavra, que tudo que nós leu aqui? Que Deus se importa, que Jesus se importa com a gente. Exato. Deus sabe de tudo, sabe o que vai acontecer nessa vida. Deus escreveu essa história. Então, peçam paciência, paz, que Ele dará a recompensa a vocês. Eu vou contar uma história minha, que quando eu tive ansiedade, como é que eu fiz para parar. E foi uma situação que eu tive com minha irmã, que eu quase briguei com ela. E nesse dia, no lugar de confrontar ela, xingando ela, batendo nela, no lugar disso, eu fui orar. E eu disse: Deus, eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver essa situação. O Senhor tem o poder de fazer isso. E eu orei. E antes desses dias tudo, Deus tinha falado comigo que eu ia receber algo que era meu, que eu estava sem. E depois de eu orar, confiar nele, tudo ocorreu bem e a justiça dele se cumpriu. E a resposta dele veio e a recompensa também veio. Então, tá aqui um exemplo meu, que no lugar de eu ficar ali só pensando nos problemas, no lugar de eu ficar só reclamando: ah, ela é chata, ah, ela é muito ruim comigo, é uma pessoa boa, no lugar de eu ficar reclamando, eu fui orar. Não fiquei reclamando, eu fui lá enfrentar o problema, batendo nela, nem nada. Nós temos que se mostrar exemplo. Não, no lugar de você brigar com o seu amigo, por exemplo, o Arthur vem e me bate, no lugar de eu dar um murro nele, eu boto a mão na cabeça dele e eu começo a orar por ele. Então, antes de vocês entrar assim, num problema assim, se jogar no fogo, orem primeiro. Tem coisas melhores que você pode fazer.
Aliás, você querer enfrentar os problemas sozinho pode levar você a problemas maiores. Pensa comigo. Existe um coleguinha seu que você vai brigar com ele porque você está com raiva. Você já imaginou se ele estiver com a faca? E ele cortar vocês? Pode levar vocês a problemas piores. Besteira. Uma pena não ir, né? Com a diretoria por causa disso. Aqui a gente já leu. Deixa eu ver aqui dele. Então é o 18. Depois orou outra vez. Então choveu e a terra deu a sua colheita. Aqui, ó. É em primeiro. Aí tá aqui 18. 18? É. Acabei de ler. Depois orou outra vez. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los, e esse preço não foi uma coisa que pega como um cordeiro, sem defeito nem mancha. Aqui está dizendo, se ele morrer, não vale nada. Só vale para quem? Vai ser passado no O Elon Musk mesmo. 1 bilhão. Não, Ele é bilionário. 1 bilhão. Ele é meio. Ele, se duvidar, ele deve até trabalhar para o governo estadunidense. Mas ele porque não tem dinheiro no mundo que, tipo, que vale mais que o sacrifício de Jesus. Tem dinheiro no mundo que vale essa todo mundo. O dinheiro que você tem paga o seu pecado? E o que o ser humano mais preza é a vida. Exatamente. Então, Deus não quer dinheiro. Deus quer o coração de vocês. Não há dinheiro que pague o pecado. Quem morreu na cruz por vocês, pelos seus pecados, foi Jesus. Não tem ouro, não tem nada que se compare ao sacrifício dele. Vamos orar?